Bom dia a todos. Mais uma divulgação aí do livro Universo e Desencanto para todos desencantar, né? Deixa eu arrumar aqui que tá aí. Então, continuando aí o assunto sobre a inconsciência, o consciente e o inconsciente. O consciente, ele passa a ser consciente a partir do momento que ele vem a se reconhecer a si mesmo. Ele toma uma atitude, está cansado já de sofrer, de correr para vários lugares aí tentando até o equilíbrio emocional, uma saúde perfeita, tentando sair fora do mal, mas não consegue porque está sempre fazendo propaganda do mal. Por quê? Porque não se reconhece. Quem não se reconhece sempre faz, automaticamente, faz a propaganda do mal. Como nos estudos aí, o racional fala, acho que está no, não lembro se está no sexto volume ou primeiro. Mas ele fala, chega de fazer, para de fazer propaganda do mal. Aí na primeira lida eu não entendi o que era essa propaganda do mal aí. Depois eu entendi. Quem não se reconhece, inocentemente, faz a propaganda do mal. E traz o seu próximo pro mal. E o próximo, no início, ele tá ali. Aí depois começa a definhar. Entendeu? Isso é comprovado, tudo. Essas coisas acontecem. Então, por isso a gente vem todos os dias, dia e de noite, quanto mais falam de cultura nacional, melhor para nós. Até nós fazendo divulgação, nós estamos desenvolvendo. Nós estamos passando aquilo que já desenvolvemos no nosso raciocínio, aquilo que o raciocínio já gravou. Então, por isso, cada um tem que fazer a sua divulgação individualmente, né? Para divulgar, ler, conversar sobre cultura racional, ouvir palestras, assistir palestras dos nossos irmãos que já fizeram a passagem, né? Já estão lá no mundo racional, estiveram aqui. E o livro de cultura racional, nós desenvolvendo um raciocínio, nós vamos ter contato. Não é assim, antes de partir sair, deixar essa máquina aqui, que isso aqui é uma máquina. Isso aqui é uma máquina que foi gerado o pingo d'água, categoria do pingo d'água. Categoria de bicho racional dividida em duas. Animal racional e o irracional, mas todos veio a categoria toda é pingo d'água, né? Eu esqueci, né, aqui não vou ter o cartaz não, mas eu tenho o cartaz aí, não, tá no outro estúdio aí, do pingo d'água. Por exemplo, o cachorro, ele produz do pingo d'água. O cavalo, a vaca, a galinha, a gala da galinha, é tudo pingo d'água. Categorias inferiores, pingo d'água. Cobra, pingo d'água. Jacaré, pingo d'água. Enfim, é tudo. E nós viemos do pingo d'água. Qual o valor do pingo d'água? Nada. Por isso que, sem se reconhecer, vai terminar em nada. Aí a pessoa fala, mas como assim? Ou se reconhecer é a joia mais estimosa desse segundo mundo, porque você volta ao seu natural, porque não diz, nós estamos fora do nosso natural. O nosso natural é de corpo de energia. Não é corpo de matéria que veio do nada, veio do pingo d'água. E dentro dessa goma eletromagnética veio toda a estrutura da máquina. Está aí nessa goma eletromagnética que nós conhecemos como espermatozoide. Está ali os produtores do coração, do nariz, da boca, do olho, do cabelo, da pele, da unha, dos ossos, do nariz. A estrutura da máquina, cada um construiu um órgão, né? E eles estão aqui dentro da máquina. Estão ocultos, porque são fluidos. São fluidos. Então, quando o dínamo dessa máquina, que é a alma, que é o coração, para,
E esses fluidos que são os micóbrios, eles, eles aparecem e começam a desfazer tudo aquilo que fez. Então, quando o dia não para, que a gente conheceu morte, parou. Então, o primeiro processo de deformação é um defunto. Segundo, é os micóbrios. Segunda transformação, esse corpo vai transformar em micóbrio, porque os próprios micóbrios vão comer tudo. E depois dos micóbrios comer tudo, vem o vírus visível e começa a comer o micóbrio. Depois do vírus comer o micóbrio visível, vem o vírus invisível. É tudo fluido. Come o vírus visível. Depois do vírus visível ter comido, o vírus invisível ter comido o vírus visível, vem, se transforma o quê? Em energia. E essa energia retorna em quem? A semente que está lá no vácuo. Né? Está lá no vácuo. Então, a energia retornou. Então, essa personalidade foi desmanchada. Ela não vai voltar a aparecer mais aqui. Se ela está presa na energia eletromagnética, o que vai acontecer? Ela volta para a semente lá, em forma de energia. Do jeito que desceu a energia, né? Vai subir a energia. E chega na semente, a semente está lá presa no eletromagnético, que é o raciocínio. Ele vai projetar de novo uma outra forma de vida inferior. Por que outra forma de vida inferior? Porque a energia já está enfraquecida. Isso é automaticamente, naturalmente. E quem é que tem controle sobre isso aí? Você não sabe nem como é que você não vai saber nem para onde foi parar. Então, depois desceu, a energia como ela está fraca, ela vem com forma de energia, depois vírus invisíveis, depois de vírus visível, depois de vírus visível, micóbrio. Depois do micóbrio, a formação de outra máquina, mas inferior a essa, que é categoria inferior de quadrúpede. Aí vai. Mas antes de descer aí, tem um detalhe que muita gente ainda não fala sobre isso aí. Não sei porque as pessoas vão estar com medo. A cultura racional não tem nada de medo, é compreensão, é ser consciente do que nós fizemos aqui para nós mesmos, essa situação. Então, antes de descer, o corpo de energia sobe. O corpo de energia, quando a máquina é desmanchada, ele perde esse conceito daqui de matéria. Ele perde todinho. Então ele sobe, ele vai para o eixo, Exu, o mundo dos invisíveis aí, o eixo da galáxia Terra. É invisível. É o mundo paralelo ao nosso, onde está aí os orixás, esses bichos aí. Não é questão. A entidade são seres, nossos irmãos estão acima. Esses aí se retiraram. E o que ficou no lugar da espiritualização foi o magnético. Foram gerados bichos no eletromagnético. Para apurrinhar todos os viventes. Porque as pessoas não conhecem. Então, antes de descer, vai subir para esse. Vai passar uma temporada lá, hein, trabalhando. Ainda negocia, pagar a dívida com a natureza, porque saiu devendo, não quis se reconhecer. Então ele vai passar uma temporada de rabo, chifre e garfão na mão. Aí quem está no sistema religioso fala, ah, é o diabo, vamos subir para o inferno. Não tem nada a ver com isso não, é outra coisa. Porque é bicho mesmo. São bichos atentadores. Então eles se manifestam aqui da forma que eles querem, né? De um pau, de uma pedra, de um pássaro, de um gato, de um cachorro, né? Mas isso só acontece com aqueles que são inconscientes, desconhecidos de si mesmo. Aqueles que estão se reconhecendo estão na proteção da energia racional, que é superior a todas as energias. Isso aí está relatado nos estudos aí do livro, mas isso que... Então esse é o processo quando a pessoa termina o seu ciclo de vida aqui.
Não vai voltar essa personalidade aqui, nunca vai subir, nunca, não tem condições de maneira nenhuma, porque o, a forma que nós até esqueci do horário, eu vou passar mais uns minutos aí. Eu quero fazer o vídeo curto porque as pessoas não gostam de assistir vídeo extenso, entendeu? Então a gente faz o mais curto, mas a gente quer explicar assim as coisas, então o que acontece? É, a nossa forma original não é essa de animal. Por que de animal? Porque foi gerado no mal, na energia ruim. Então, animal racional. Mas antes era ser racional animal. Mas o bicho, que isso é tão inteligente que mudou. Ele colocou animal racional. E aí ficou. Mas assim, o corpo nosso que nós perdemos lá, de massa cosmológica, é muito diferente disso aqui. Eu não vou falar aqui, não estou querendo falar para assustar ninguém, estou falando aqui para as pessoas terem um conhecimento e tomar uma atitude de vir se reconhecer. Mas ninguém está forçando, não. A gente está contando o quão gratificante é você se reconhecer a si mesmo. Como diz, é uma joia mais estimosa desse segundo mundo. Porque tudo de bom vai acontecer. Aí você vai saber o que é viver. Vai viver com felicidade. Porque volta à eternidade. Não desce. Colocaram morte lá no segundo milênio, porque o segundo milênio foi regido pelo medo. Então, os seres das entidades que vieram aí, o astral superior e o astral inferior, eles utilizaram muitas coisas através do medo. Ó, não faça. Se você fizer isso, você vai para o inferno, por exemplo. Se você fazer isso, o bicho vai te pegar. Ó, se você não comer tudo, o bicho-papão vai te pegar. Ó, se você fazer isso, não sei o que. Então, tudo era através do medo. O segundo milênio foi através. Então, por isso que existiu inferno, que é purgatório, anjo, arcanjo, serafins, querubins. E veja bem, como tudo isso aí foi criado através desses seres aí para catequização, para colocar medo. Ó, se você fizer, então você vai ver o anjo, vai vir não sei o que, vai te ajudar, tal, né? Então isso aí foi do segundo milênio, catequização do bicho racional, animal racional. É, porque tem o bicho racional é aquele turrão que não vai pegar no livro. E tem alguns bichos racional que vai, num certo momento, ele vai quebrar, ele vai vir. Mas tem bicho racional aí que se ele escuta a cultura racional, ele quer matar, ele quer destruir, ele quer fazer de tudo. Isso é um bicho racional. Agora, o animal racional não é aquele que vê, ou curiosidade, vai lá, pega, pesquisa, vai ver se é tudo aquilo que a gente está falando mesmo. E ele vai sentir em si mesmo os benefícios. Aí ele é verdade mesmo. Eu peguei o livro aí, eu senti uma energia boa, vi uma coisa boa. Então é isso. Então, antes, o que é a morte é isso. Não existe morte, existe. Por isso que se diz, na natureza nada se acaba, tudo se transforma. Porque é uma transformação, e desde o início vem se transformando, do bom para o pior. Nós transformou algo puro, limpo, perfeito e eterno em matéria. E matéria se diz, matéria tem início e fim. Tudo na matéria tem início e fim. Matéria é um conjunto de ruínas reunidas, e por ser um conjunto de ruínas reunidas, por si próprio se destrói. E foi aí onde foi feito essa máquina, nessa energia. Agora, essa máquina vai subir? Não tem como subir sem se reconhecer. Por isso que o importantíssimo é se reconhecer. A única forma de se reconhecer é pegar no livro. Pegar no livro para poder se reconhecer e voltar ao seu natural. Porque estamos fora do nosso natural. Nosso natural é de corpo de energia de massa cosmológica.
E o corpo nosso de massa cosmológica é muito diferente. Não é corpo de igual a esse aqui não, que tem duas pernas, dois braços. Isso aqui é do bicho, é do chão. É. Então, lendo e relendo. Agora não lê, como é que o bicho vai subir sendo uma energia ruim? Eletromagnética é daqui. Por isso que temos que ler e reler até sermos desligados dessas duas energias. Cultura racional não é religião, não é ciência. Não compara com ciência. A ciência caduca aqui do artifício do chão, não tem nada a ver. É, não é filosofia, não é super filosofia, não é antropolosofia, que são as atropelados pela ciência. Enfim, não tem casas de pregações, não tem ajuntamento, não é seita, não é espiritismo, não é nada daqui do chão. É extracosmológico, é um conhecimento da origem. A nossa origem está fora desse buraco, porque diz, descemos em forma de espiral e foi formando um buraco. Buraco tão grande, e dentro desse buraco as nossas virtudes se espalhou e criou essa natureza aí. A natureza está em nós e nós estamos na natureza. Por isso dependemos das sete partes do porquê nós éramos um. Se dividiu em sete partes. Umas virtudes para o sol, outra para a lua, outra para a estrela, outra para a água, outro para a terra, animais e vegetais. Aí vão saber todos esses detalhes no conhecimento de cultura racional. Não existe outro. Porque, como diz, tudo que esses cartazes aí, que antes de existir cultura racional, existia esses cartazes aí, esses banners aí já. Não existia, porque não era a época. Por que não chegou antes? Porque não era a época, era a época de desenvolver o pensamento. As quatro fases no primeiro milênio foi na energia magnética, energia bruta, ruim, feroz. Monstro, monstrão, monstrondante, monstrões. Ainda tem monstrinhos. São cinco, né? Até chegar uma fase, nascia e morria, e cada vez que nascia e morria ia aparecendo algo novo. Quando nasceram, não tinha olho, não tinha boca, não tinha nariz, não tinha braço, não tinha perna, não tinha nada. Aí a turma fala, foi Deus que fez isso? Não, não foi Deus. Foi Deus que fez o animal racional? Não, tem um. Até chegar ao animal racional teve muita coisa aí para trás para chegar a essa forma aqui de animal racional. Ainda contaminado, na energia ruim. E agora de 35 para cá, de monstro passamos para selvagem. Selvagem é quando começou a andar de quatro, engatinhar, depois não falava ainda. Depois teve fase que começou a soltar um grunhido, um grungido, não, gru, 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 gru. Depois teve fase que começou a soltar a fala. Aí teve fase que começou a gaguejar. Aí depois que foi passar para índios, selvagem, índios, canibais. Depois de canibais, teve outra fase de índios, mas já mais evoluído. Depois da fase dos índios, chegou a fase em que nós estamos agora aí de civilizado. Então, quer dizer, são 21 eternidades. Eternidade não tem contagem. Para cálculo de curiosidade, algum quer calcular, dentro de uma eternidade existe bilhões de milênios. Então, para chegar ao que nós somos. Então, esse é o conhecimento de cultura racional e voltar para casa e sair desse passeio que não deu certo, né?
tentamos fazer algo bem, mas depois a coisa piorou aí, ok? Então venha para o conhecimento de si mesmo. Então é isso aí. Se você não quiser descer, não adianta procurar lugares aí para se livrar. Se você quer se reconhecer, chegar diante de Deus verdadeiro, você tem que se reconhecer, porque a energia dele é totalmente diferente dessa aí. Ele não criou religião. Quem criou religião foi os seres do astral inferior, para ajudar na catequização, tá bom? As religiões são deles, entendeu? E eles se retiraram em 1935. Quem assumiu foi o magnetismo. E no magnetismo não tem nada de bem. É tudo mal, mal puro. E com o pensamento e com a imaginação, você não acerta mais nada. Porque a mãe natureza que rege nós, dá-nos de vestir, de comer, de beber, tudo que a máquina precisa é gerado na energia dela. O arroz, o feijão, a carne do animal. É. Nós somos. Eu esqueci o nome agora. Que se diz aí, porque nós comemos, se alimentamos da carne da planície para sobreviver. Nós somos canibais, antropófagos, coisa assim. Então nós se alimentamos da carne da planície. Tudo que nasce do chão é a carne da planície, da energia da planície deformada. Então nós se alimentamos disso para combustível para esta máquina. Agora, o seu eu não se alimenta nada disso aí não. É outro patamar. Então é esse que tem que retornar. Essa aqui é só uma casa provisória. Essa personalidade. Entenda isso lendo o livro Cultura Racional. Não tem necessidade de ir em lugar nenhum. No seu próprio lar, na sua própria casa, num lugar tranquilo, sossegado. Você começa a ler e começa a se reconhecer a si mesmo. E os benefícios são gratificantes. Não tem nada de ruim. Porque cultura racional não existe mal. É só a linha do bem. Ok? Salve pra geral.